Pessoal, espero que vocês estejam bem. É um enorme prazer estar mais uma vez aqui com vocês, nessa conversa no Instagram da Forbes. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o Antônio Camarote, sou publisher da Forbes aqui no Brasil. E a gente resolveu, nesse período bastante desafiador que a gente está passando, sempre trazer uma conversa que pode servir de inspiração e de entretenimento para todos vocês. Nosso convidado de hoje, muitos de vocês conhecem. Ele é um Forbes Under 30 alumni, ele esteve na lista do Forbes Under 30 em 2019 e eu convidei ele para bater esse papo. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Vou chamar ele aqui para vocês darem boa noite para ele. Boa noite, Camarote. Como é que você tá, Pyong? Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. E eu vou pedir para você desativar os comentários. Já desativei. E nas outras lives que eu tenho feito, a gente não consegue se concentrar muito no conteúdo. Não, e também não consegue enxergar direito o rosto da pessoa. Eu acho que em algum momento o Instagram vai ter que repensar essa logística de manter os comentários sem interferir com a fisionomia de quem está conversando. E aí, como é que você está? Eu tô bem, tô ótimo aqui, passando por uma quarentena com o filho, né? Agora aprendendo a cuidar do Jake. E tá tudo ótimo. Cara, antes de mais nada, parabéns. A gente ainda não tinha se falado, se vendo, para eu te parabenizar pela chegada do Jake. Eu tenho acompanhado. Jake.com já é um sucesso. Não é à toa que você é um Forbes Under 30 e que defende com muito garbor a categoria que você esteve presente no Under 30, que você é um cara que é muito ligado em rede social, em conectividade, em mídias digitais. E quando eu vi a rede do Jake, eu falei, esse Pyong já pensa alguns anos na frente. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Isso é um prazer enorme. Obrigado por te viu. Prazer é todo meu. Faz tempo que a gente não se vê. A última vez que a gente se viu foi no almoço de aniversário da Forbes e depois dessa vida louca, corrida. E quando eu estava viajando, eu estava nos Estados Unidos, na férias de fim de ano, vendo algum noticiário da internet, eu falei, o Pyong está virando BBB. Que pena que eu não vou estar lá no Brasil para assistir o que está acontecendo. Mas eu sei que a sua passagem por lá foi muito interessante. E resolvi te chamar aqui. A gente está começando a convidar alguns Under 30s de todos esses anos que a gente faz a lista no Brasil, para que vocês possam contar um pouco da história de vocês. Obviamente existem empreendedores, existem pessoas ligadas a startups, existem pessoas ligadas às redes sociais como você, mas eu quero que a gente consiga ter um leque bastante abrangente de personagens, grandes empreendedores, grandes executivos, Under 30s que estão começando seus negócios, porque o público que está ali do outro lado tem uma gama enorme de pessoas dos mais diferentes ramos de atividade. Então, eu queria te agradecer. Me fala um pouco como é que está essa volta ao mundo real, né? Porque você saiu de uma quarentena e já entrou diretamente em outra, né? Entrei em outra. Obrigado pela oportunidade de estar falando. E eu vou falar para você, então, do jeito que você pediu, eu vou falar um pouco do passado, do Pyong passado, do Pyong presente e do Pyong futuro. E respondendo a sua pergunta... Eu ainda vou chegar lá na sua vida, tá? Ainda vou fazer aqui um retrospecto de quando você começou com 12 anos trabalhando na imobiliária, a gente vai passar por isso. Eu só queria entender como é que está a cabeça nesse primeiro momento desse shift de uma quarentena para outra. Estava numa quarentena, num ambiente... Na verdade, é uma quarentena com um ambiente completamente diferente, né? Ultra exposição, uma pressão muito grande, uma competição, tem convívio social com pessoas que você nunca viu, com valores e princípios diferentes. Então lá é diferente da quarentena que eu tô agora. Agora é muito mais agradável pela questão de ter conhecido meu filho, estar com meu filho aprendendo, evoluindo, estar com minha esposa. E é muito louco, porque lá dentro a gente não tinha essa percepção de que tava o caos mesmo aqui fora. A gente até fez uma brincadeira no começo do programa,
falando sobre uma série que tem um reality show onde acontece um apocalipse zumbi do lado de fora e as pessoas dentro da casa começam a perceber aos poucos. E a gente até brincou, imagina se acontece um apocalipse lá fora. E quando eles falaram do coronavírus, a primeiro momento a gente falou, não é possível, deve ser algum tipo de Falaram brincadeira. ainda vocês dentro do programa? Falaram, a gente estava dentro. E aí, segunda-feira, que é para ter uma dinâmica, o apresentador Thiago Leifert entrou e falou: não vai ter dinâmica hoje, que a gente tem um infectologista para dar um aviso importante para vocês. Aí falaram que naquele dia mesmo, no dia 16 de março, começou a quarentena, só que eram 200 casos, uma morte confirmada, então a gente não entendeu a gravidade da situação. E eu saí no dia seguinte, no dia 17. E logo que eu saí, já tinham dispensado plateia, não tinha tantos funcionários. No hotel também estava todo mundo não encostava mais um no outro. E aí foi muito esquisito, né? Porque eu, pelo menos, nunca vivi essa situação no Brasil, assim, 27 anos. Nunca vivi nenhum tipo de situação de quarentena. E aí mudaram toda a programação. Então, sair dali e entrar aqui é uma coisa que meio que foi uma continuação, né, da quarentena, mas dessa vez agora com mais liberdade, com minha família. Então a gente está se adaptando ainda a esse dia a dia maluco, porque tá complicado, estão estendendo cada vez mais. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, eu tenho alguma grande curiosidade sobre como é esse confinamento com essa superexposição, e tenho até que te confessar que antigamente, quando eu via alguns trechos do programa, eu pensava assim, nossa, as pessoas estão chorando com muita facilidade. Será que aquilo é real? Será que aquilo é encenação? E hoje, faz pouco mais de um mês que a gente está confinado, porque na verdade nós não estamos confinados, a gente vem, obviamente, seguindo as instruções das autoridades de saúde para não sair de casa se não for extremamente necessário. E graças a Deus, a gente está dentro de um conforto absoluto, com cama, com comida, com ar-condicionado, com internet, com tudo, mas ainda assim tem sido muito interessante sob o ponto de vista psicológico como é que a gente está lidando com isso, né? Porque é muito novo. Eu, principalmente, que sou um cara extremamente ativo, eu viajo metade do ano, então estar em aeroportos, estar dentro de aviões, estar em reuniões, sempre o meu dia a dia. Eu tenho me sentido em algum momento muito tolhido. E eu quero chegar lá na frente, quando a gente voltar a falar do programa, como é que você conseguiu segurar isso mentalmente. Então vamos lá, gente. Quem é o Pyong? Pyong é um cara que, apesar de já estar aparecendo aí há algum tempo nas redes sociais, na lista da Forbes, mais recentemente no BBB da Globo, é um cara novo, de 27 anos, descendente de coreanos. O pai e o avô deles vieram da Coreia do Sul. Então, quer dizer, lá no seu país de origem, dos teus pais, do teu avô, do seu pai, eles conseguiram controlar de forma muito mais hábil e muito mais rápida essa pandemia, né? Então, quem sabe a gente não poderia aprender um pouco mais lá com ele. O Pyong tem uma história de vida interessante. Ele é um cara que começou desde muito cedo, ele perdeu o pai dele muito novo e começou a trabalhar aos 12 anos de idade numa imobiliária, meio período, ganhando R$ 60 por mês. Quer dizer, como você sabe disso? A gente tem uma editoria que faz pesquisa, né, Pyong? A gente tem um título, jornalista consegue ir atrás de algumas informações, né? É muito específico essa informação, hein? Era esse o salário mesmo? Há 15 anos atrás, R$ 60? R$ 60, meio período. Na verdade, o seu tio, que te ajudou a te criar naquela época, queria que você começasse a dar valor para o dinheiro e incentivava você a fazer esse trabalho, né? Sim, você já trabalhou com uma loja que fazia manutenção de computadores, você trabalhou no escritório de programação, já foi gerente de uma loja de copiadoras, já deu aula de coreano, enfim, você já fez uma série de coisas. Mas aí, infelizmente, você teve esse fato triste na sua vida, que seu pai faleceu, você é muito novo, e naquela época você conheceu o break nos corredores da escola. Você começou a dançar e você disse que quando você começou a dançar, os problemas desapareciam. Me fala como é que foi esse teu primeiro contato com a arte, com a dança, o quanto isso continuou presente na tua vida. Continuou presente, assim, voltando um pouco, antes de perder o meu pai, a minha mãe acabou abandonando a gente, né? Então teve essa ruptura, essa perda. Minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade, ela foi embora, deixou 3 filhos e o meu pai.
E naquele momento, meu pai tinha passado por uma dificuldade nos negócios, que o sócio dele tinha roubado ele, e aí ele acaba afundando em depressão. Então, a depressão, lá na frente no nosso papo vai aparecer, né? Que é o propósito hoje do Instituto Quase, da empresa que nasceu. Inclusive, eu tinha anunciado na matéria da Forbes, na Under 30, eu anunciei o nascimento desse instituto e ele nasceu e completou 1 ano de vida, agora em março. Parabéns. Obrigado. E aí meu pai afundou em depressão e vícios vieram de álcool, cigarro, depois da depressão. E aí por isso que ele, depois de 3 anos, faleceu. Estava internado no Hospital das Clínicas esperando o transplante de fígado, não aguentou e acabou falecendo. Lamento, cara. E aí surgiu, no meio dessa turbulência e tudo, surgiu o break, que é a dança, e foi a minha válvula de escape. Eu gostava muito de chamar atenção, né? Na escola, seja na igreja, porque eu não tive esse convívio do pai, mãe e família, porque eles eram separados e a gente ficava uma semana com cada um, só que eles trabalhavam, então a gente não tinha muito essa atenção da família. E aí eu gostava muito de chamar atenção, e o break era uma coisa que me dava prazer, e eu gostava muito de chamar atenção. E além disso, eu descobri nesse momento do break que eu era muito competitivo. Eu sempre queria ser destaque, eu sempre queria ser melhor. Então, nas competições eu queria ser o melhor. E, inclusive, no colégio eu também fiz algumas peças de teatro, onde eu ganhei troféu de melhor ator. E dali nasceu essa vontade do ramo artístico, dessa carreira artística. E assim, foi se desenvolvendo. Até hoje, nos dias de hoje, eu mantenho algumas das habilidades, porque é uma coisa de junção. Quando eu vou fazer uma apresentação de hipnose ou uma palestra, eu acabo inserindo esses talentos que eu fui adquirindo no meio do caminho. Eu entro dançando, vem como diferencial. Então, danço break hoje, faço mágica profissionalmente há 12 anos. Tem a questão da hipnose, tanto como entretenimento, como demonstração do potencial da mente, como hipnoterapia, reprogramação mental. E a dança vem me acompanhando. É uma coisa que eu sempre gostei muito, que eu sou apaixonado. Legal. No final do 2º ano que você começou a fazer a dança, no final do 2º ano científico, todo mundo pensava em fazer vestibular, você pensou que você decidiu que você queria ser artista, né? Então você conheceu a mágica. Então a mágica, na verdade, veio antes do canal do YouTube, né? Você começou no palco. Comecei no break, no palco, fiz apresentações nas escolas. No ensino médio, fui 3 anos seguidos campeão de um festival que tinha, de todas as unidades do colégio. E a gente acabou... Festival cultural? Festival cultural? Era um festival cultural que envolvia todas as unidades da escola, eram 10 unidades, e a gente foi campeão nos 3 anos, com dança, misturando um pouco de mágica. E a mágica, ela surgiu nessa questão parecida com a dança, de chamar a atenção das pessoas. Eu descobri que a mágica era mais atrativo para o grande público. E aí, treinando intensamente, aprendendo, estudando, evoluindo, que sempre que eu me propunha a fazer algo, eu sempre tinha essa mentalidade de ser o melhor. Eu quero ser o melhor. Se não for para ser o melhor, eu não começo a fazer as coisas. E a mágica eu mergulhei. Em 2 meses, eu era um dos caras mais habilidosos. E em 1 ano, eu fui convidado para participar do Campeonato de Mágica do Silvio Santos. Eu fui para a SBT e foi a primeira vez que eu pisei num palco de televisão. E aí lá, no momento que eu pisei no palco do Silvio Santos, que é o momento assim que girou a chave, que eu decidi, putz, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser artista, eu quero ser famoso, quero ser ator, apresentador. E lá surgiu essa meta, essa obsessão. Você tinha um contato direto com o Silvio naquela época? O programa era o programa dele? Era o programa dele e ele que comandava o campeonato de mágicas. Então, a premiação, porque no campeonato eu passei para a semifinal, e aí quem passava para a semifinal ganhava um dinheiro. Eu recebia aquelas notas de 100 que ele tira do bolso. Que ele faz de aviãozinho. Ele faz de aviãozinho. Aí ele deu na minha mão a premiação e eu passei para a semifinal. E ali que começou Você teve uma grande inspiração, né? O maior apresentador da história do Brasil, sem sombra de dúvidas, com uma presença de palco e de TV incrível. Então você foi mordido pela mosca certa naquele momento, né? Falando em mágica, Pyong, você já era grandinho quando tinha o programa do Mr. M. Você lembra do Mr. M? Mas eu ainda era muito novo. Eu lembro do Mr. M, mas eu não fazia mágica naquela época? Eu não fazia. Eu só assistia ele aparecendo na televisão. Porque eu queria saber como é que um mágico
encarava o outro que estava ali entregando todas os seus segredos, né? Lembra Então, que foi um grande levante na época, que tinha uma sim, história que queria matar o Mister M, mas isso tinha. é para quem tem mais de 40 anos, você só tem 27, você ainda continua sendo o Under 30. Ah, e aí eu vi que você chegou aí até no Se Vira dos 30 do Faustão, né? Então você seguiu a carreira e falou, vou fazer isso, vou ser artista, vou ser mágico e quero estar próximo do mundo artístico. Na época, como eu estava com 17 anos quando eu pisei no palco do Silvio Santos, e naquela época eu tinha decidido que queria ser famoso. Acho que na minha cabeça era chamar o máximo de atenção possível e ser destaque. E aí lá eu fui seguindo como mágico. Então acho que minha cabeça estava direcionada para ser mágico profissional. Mas quando eu fui participando dos programas de televisão, eu fui no Ratinho, eu fui na Hebe, antes dela falecer, fui na Hebe, fui na Eliana, fui no Faustão, no Se Vira nos 30. Então eu fui participando e eu fui descobrindo que não era exatamente o que eu queria. Do tipo, não era a mágica em si. A mágica é minha paixão. Isso me deu abriu todas as portas e oportunidades, mas era mais que isso. Eu queria ser reconhecido como o Pyong, não um mágico convidado do programa, o artista, ou celebridade. E aí lá eu fui meio que, o que eu faço de diferente? Mas aí as participações na televisão foram caindo em 2012. Depois do Se Vira nos 30, que foi caindo, depois de vários programas, que continuou sendo, o mágico, fulano, um mágico. E aí que eu vi a oportunidade, como eu não tinha contatos dentro da televisão, eu não sabia como é que você vira apresentador, ator, não tinha ninguém para me ajudar e não tinha em quem me inspirar. Não tinha um artista asiático. Até hoje, quando você para pensar, não tem artistas asiáticos. Assim, os que tem são mestiços. A Sabrina Sato, o Yuji, a Daniela Suzuki. Então, não tinha uma referência para eu poder me inspirar. E lá eu tinha decidido, então eu preciso ser essa referência. Eu vou buscar os caminhos. Só que como na televisão foi caindo a relevância e os convites, eu comecei a ver a tendência da internet. Foi aí que nasceu a vontade de, espera aí, se eu não posso entrar na televisão, eu não sei como que faz isso, eu tenho agora uma possibilidade de pessoas criando conteúdo no YouTube, na internet, se tornando relevantes e famosas, fazendo propaganda para escolas de inglês, virando capa de revistas de adolescentes. E eu vi como oportunidade. Então foi uma questão de ter a sacada no timing certo de começar a criar conteúdo em 2013. Então eu tive meu primeiro empreendimento em 2013 e aí por questão de conflitos entre parceiros e sócios, a gente em 6 meses acabou desfazendo e fechando o canal do YouTube. Então eu tive minha primeira empreitada e pum. Você estava o quê? Com 19 anos? Eu tava com... Não, foi em 2013. Eu tava com... Foi 7 anos. Tava com 20, 19, 20 já. Anos. E aí, depois que esse canal, em 6 meses, a gente conseguiu 40 mil inscritos, que na época é como se hoje fosse 400 mil inscritos em 6 meses. Foi muito bem. E aí cortou um pouco assim, a esperança de os conflitos, o canal morreu. E foi nessa época que eu passei por depressão também. Que Você passou por depressão, Pyong? Passei por depressão em 2014, que foi no momento... Minha família sempre passou por dificuldades financeiras. Não teve oportunidade de estudar, de trabalhar, porque não falava a língua, não tinha documento. Então a gente já tinha vindo nessa questão de dificuldades. Perdi meu pai e minha mãe, trabalhei desde cedo. E aí com 21 anos, 21 anos, eu estava dependendo de mesada da minha avó. Porque eu parei de trabalhar com minha família, saí da loja... Estava no ritmo de trabalhar 13 horas por dia, dormindo 3 horas por dia e fazendo faculdade que eu nem gostaria de seguir carreira, que eu me formei em Direito. No fim das contas, eu me formei em Direito, que meus avós, eles queriam muito que eu me formasse, né? Na cabeça deles, tinha que fazer faculdade, senão não ia ter futuro. E aí, depois dessa época, eu estava ajudando minha avó, de 70 anos, trabalhar, carregando peso para ela e dependendo de mesada dela. Então, eu afundei num processo do tipo, não tenho esperança na minha vida, não sei o que eu vou seguir, não vou ser advogado. Aí eu também tinha carteira de corretor de imóveis, que meu tio me fez tirar a carteira de corretor de imóveis. Meu CRES existe, está desativado. E aí eu falei, nada disso é para mim. Eu quero ser artista. O único canal que eu testei morreu. E agora eu vou começar do zero o quê? E dali eu passei uns meses no processo. E aí eu voltei, reergui com disposição, motivação e energia e comecei em maio de 2014 um novo canal que é o atual. Vai fazer 6 anos agora em maio.
e vai estar com 7 milhões e 800 mil inscritos. Tá com 7 milhões e 800 mil inscritos agora. Então foi essa virada de dança para mágica, da mágica para TV, a queda da TV para a criação de conteúdo na internet, vendo o movimento, a tendência do YouTube, da internet, dos criadores de conteúdo. E aí eu fui seguindo com a mágica como diferencial. Dali para depois vir a hipnose. Então quer dizer que basicamente você se sustenta financeiramente desde então com a tua vida girando em torno do YouTube, das apresentações, do curso de... Você chegou a ter algum curso de mágica? Você faz curso de mágica? Não, né? Hoje eu tenho licenciado pela Estrela um kit de mágicas que está pelo Brasil inteiro, então nas lojas de brinquedo e tudo mais. Esse é um kit. Eu tenho um treinamento online de mágica. Tenho 3 treinamentos, 4 treinamentos, e que está disponível online. Mas eu nunca cheguei a fazer um curso presencial ou algo diferente. Por enquanto são esses. Então, desde o lançamento do canal do Pyong no YouTube, tem sido a sua fonte de receita. Você nunca mais fez nada a não ser isso, né? Você não teve mais um emprego, você não foi trabalhar mais para ninguém, e essa virou a sua carreira. Isso. Em 2014 eu comecei e não tinha rentabilidade nenhuma, porque demora para começar a girar. Em 2015 eu comecei a fechar publicidade com marcas e ali eu arrisquei. Eu saí da casa da minha família. Era um ambiente onde a programação mental que eu herdei, o comportamento financeiro, era de dívidas. Então, não por os comportamentos, hábitos ruins. Opa, voltou? Oi, voltamos. Também. Os pais, eles não ensinam os filhos de forma direta, querendo que ele seja endividado, tenha comportamentos ruins. Mas isso é uma coisa subconsciente. A gente acaba herdando pelo comportamento. Então, eu resolvi sair da casa do meu tio e minha tia, né? Quando eu falo meus pais, são meus tios que me criaram depois. Eu saí para morar sozinho, para arriscar, sem saber se eu ia ter dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Ali eu comecei a me forçar a trabalhar mais, a produzir mais, a ter mais receitas, e dali começou a minha vida financeira. Em 2015, em dezembro de 2015, eu saí da minha casa e comecei a morar sozinho e a ter uma vida sozinho, para poder me virar e zerar minha programação e aprender com pessoas novas. Assim, a gente tem tentado tirar alguns insights das conversas que a gente está tendo aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Não significa dizer que eu estou sugerindo que as pessoas que estão hoje em casa e estão achando que o ambiente não é o mais favorável, saiam e arrisquem como o Pyong arriscou. Mas eu acho que serve de lição tudo isso que ele vem falando, de ter começado muito cedo, de nunca ter desistido do sonho dele. Eu acho que esse vai ser um ponto que vai unir grande parte das conversas que a gente vai ter aqui. Como o Ronaldo disse ontem, que mesmo sem dinheiro para pegar um ônibus, mesmo sem ter a chance de jogar na área, na linha, ele jogou durante uma semana no gol, mas ele tinha o sonho de ser um jogador de futebol e chegou onde chegou. Você tinha colocado na sua cabeça que isso era o que você queria fazer. Você já tinha um diploma de direito, você poderia ter sido advogado, poderia ter ido trabalhar num escritório. Você quis ser um cara ligado à cultura e às artes. Fato. Sim. E você arriscou e fez. Né? Então eu acho que... Isso é uma coisa muito importante. Em tudo que eu me propus a fazer, eu tive certeza absoluta do que eu queria. Então, acho que uma coisa que falta muito hoje nas pessoas é a clareza do que as pessoas de fato querem e a convicção. A gente chamaria isso de fé, mas eu tinha uma convicção absoluta de que aquilo aconteceria. Ou seja, resiliência, como você falou. Eu vou perseguir aquilo até que aquilo aconteça. Muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas não falham, elas desistem. Porque falhar é você ir até o final e não conseguir o negócio. Só que muitas pessoas antes quase estão chegando lá, mas acabam desistindo no meio do caminho. Então, essa é a minha visão, do tipo, ter clareza do que você de fato quer e perseguir isso com muita resiliência. Vai tomar porrada, vai passar por desafios, dificuldades, mas eu acredito que a vida é isso, é uma aventura e que os desafios estão aí para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente conquistar, né? Como se fosse
não um jogo, mas eu diria uma aventura. Eu levo a vida como uma aventura cheia de desafios e novidades no dia a dia para a gente superar e evoluir. Legal. Pyong, vamos seguir aqui na linha do tempo do Pyong Lee. Você fazia direito à noite, ok. Lançou já o site, ok. O pessoal me manda uma cola legal aqui, Pyong, só que às vezes é muito longa, eu tenho que ir pulando ela. Não, bem profissional, tá tudo pronto, né? Não, imagina. Bom, eu estou vendo aqui que em 2016, depois de fazer uma dezena de cursos no Brasil e no exterior, você entrou de cabeça na hipnose, né? Que passou a ser o principal tema da sua plataforma. Sim. Como é que... Mágica, break, televisão, mágica, YouTube, você já está na hipnose. Como foi essa migração para a hipnose? Como foi que instalou... Quero conhecer de hipnose. Como você vê no histórico, eu sempre gostei muito do diferente. Eu quis empreender na área da mágica, quis ser bem-sucedido na carreira como mágico, quis ser um destaque como artista asiático, no YouTube consegui, e aí surgiu a hipnose. Então, o que me fascina, o que sempre fui apaixonado é o ser humano. E tudo que envolve o ser humano, o comportamento humano, a mente humana, a arte, me impressiona e me gera paixão. E a hipnose, ela apareceu para mim como uma oportunidade de fazer uma publicidade de um filme, O Truque de Mestre. Já chegou a assistir esse filme, Camarote? Truque de Mestre? É um grupo nacional? É o internacional. É um grupo aquele ator que fez o filme do Facebook, né? Isso, exatamente, esse filme. Okay. Fui contratado para fazer a publicidade e na época eu não sabia nada de hipnose, mas era uma coisa que era curiosa e que me fascinava. E eu convidei uma pessoa para fazer hipnose no meu canal e ele fez na rua com pessoas passando de uma forma simples, rápida, e aquilo me despertou mais curiosidade. Eu falei, como é que você consegue acessar a mente humana, reprogramar de uma forma tão rápida e como isso pode ser usado? E eu fui atrás. Eu fiz meu primeiro treinamento em março de 2016. Dali, no primeiro treinamento, eu aprendi o passo a passo de como acontece na mente humana e lá mesmo eu acabei vendo uma hipnoterapia ao vivo. Uma reprogramação mental, um transtorno que a pessoa estava passando durante anos, em 2 horas estava resolvido. Aquilo fez minha cabeça explodir, virou de ponta cabeça. Eu falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Como é que eu uso isso para ajudar as pessoas? E eu mergulhei atrás de tudo que tinha de conhecimento avançado em relação à hipnose, hipnoterapia, referências dos Estados Unidos, Europa, internacionais. E eu fiz 11 treinamentos até o presente momento. 11 treinamentos nacionais e internacionais. Conheci o maior nome da hipnose mundial antes dele falecer. Eu conheci ele em novembro de 2016 nos Estados Unidos, em Dillon, Flórida. E ele faleceu no primeiro semestre de 2017. Então, meio que eu dei sorte de ter tomado a decisão de ir atrás. Como é que ele chamava? Gerald Kein. Gerald Kein, ele foi o grande, assim, diria que ele é como se fosse o Bill Gates da hipnose, como se fosse o Albert Einstein da hipnose. Assim, é um nome que provavelmente vai ser muito conhecido daqui para frente com essa revolução da área da hipnose, da saúde mental. E é um cara que mudou completamente. Se não fosse ele, a gente não tinha a hipnose como ela é hoje. É moderna, rápida, segura, ética, com muitos resultados positivos. E dali eu comecei a mergulhar em tudo que envolvia a mente humana. Programação neurolinguística, comportamento humano, coaching, todas as ferramentas que envolviam, né, o desenvolvimento, a evolução e o comportamento humano. Em 2017, eu fui precoce em praticamente tudo, né? Em 2016, no começo do ano, me formei. Em 2017, em janeiro, eu já estava dando meu primeiro treinamento. E a gente só percebe que a gente sabe mais do que imagina quando a gente começa a ensinar. E a gente vai gravando e absorvendo mais rápido. Tem uma pirâmide de aprendizado, que acho que ensinar é o mais potente, né? De guardar essas informações e potencializar. Eu comecei a dar treinamentos e foi se desenhando uma necessidade, uma vontade. Assim, Deus foi colocando no meu coração, porque hoje eu tenho esse propósito muito claro. Deus foi colocando e mostrando para mim por que a hipnose chegou na minha vida dessa forma. E eu fui desenvolvendo essa vontade, esse propósito de ajudar as pessoas em relação aos problemas que meu pai, lá atrás, como eu disse que ia repetir, meu pai passou pela depressão, eu passei por
depressão, e hoje é chamado de mal do século. Então, as pessoas hoje com depressão pode chegar no estado crítico de pensar em suicídio, de tentar suicídio. Os números são bem alarmantes hoje, que mais de 320 milhões de pessoas têm depressão no mundo hoje, de acordo com a OMS. Esse número só cresce. E o Brasil é o primeiro país do mundo com o maior número de ansiosos. Então, o Brasil é um lugar que tem muito disso. E o suicídio, eu acho que para mim é uma coisa muito complicada. É o limite do ser humano, né? O que leva um ser humano a querer tirar a própria vida? E eu cheguei. E isso me move muito hoje. O propósito do Instituto Quasa, da empresa, e esses últimos anos tem se desenhado do tipo: a minha vida hoje está dedicada a levar o conhecimento e a solução para todos esses males, todos esses transtornos para as pessoas. Mas você acha que a hipnose pode ser a solução para tudo isso que você está falando, Pyong? Eu acredito que hoje, atualmente, com tudo que eu vi, com tudo que eu vejo, baseado em resultados, a hipnose é a ferramenta mais eficiente para o tratamento de doenças psicossomáticas, baseado em centenas, na verdade, milhares de vidas que foram impactadas nos últimos anos. Como eu disse, no Instituto Quasar, a gente formou em um ano acho que 250 hipnoterapeutas. Espalhamos esses terapeutas pelo Brasil, cada um na sua região, atendendo centenas de pessoas por mês. Então, a gente está fazendo um trabalho que começou agora, mas agora a gente já tem pessoas bem capacitadas. O que era ruim antes, o camarote, que acontece em todas as áreas. Assim como tem advogado bom, tem advogado ruim. Assim como tem médico bom, tem médico ruim. E na hipnose não era diferente. Temos hipnoterapeutas bons e ruins. Porque o conhecimento antigo, o conhecimento, ou como foi apresentado de forma antiga nas séries, nos desenhos, na televisão, é o que gerou um preconceito em relação ao tema hipnose. Então, a hipnose como ferramenta. Eu não estou para levantar a bandeira da hipnose como, meu Deus, a ferramenta. Opa, peraí, deu uma caída. Ah, voltou. Eu vejo a hipnose como uma ferramenta mais eficiente por causa dos resultados que a gente vê. Os resultados são rápidos, comparado com qualquer outra terapia, os resultados são mais rápidos, eficientes, e a gente tem depoimentos de pessoas que estão passando por terapia e transformação o tempo inteiro. Muitos desses casos que a gente resolve, muitas dessas pessoas, às vezes 1 ou 2 sessões é suficiente para mudar 10, 15 anos de terapia, de programação negativa, de problema. Me desculpe, eu sou leigo. A terapia, a hipnose, tem algum órgão regulador? Vocês têm algo como um CRM? Tem alguma legislação que rege o que a hipnose pode fazer ou não pode fazer? Atualmente não existe. Atualmente não tem nenhum tipo dos exemplos que você citou. E isso eu via como algo positivo e algo ruim, porque eu acredito que uma coisa que limita muito hoje a saúde e a medicina são restrições impostas, acredito, assim, é uma opinião minha. E a hipnose, caso tivesse isso, eu acho que restringiria essa expansão, esse crescimento, esse compartilhar do conhecimento dessa solução. Mas, por também, esse lado perigoso do tipo, que eu falei que é ruim, é do tipo ser bagunçado. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Isso não é um perigo. A pessoa que não sabe o que está fazendo ou que faz de uma forma amadora, ela não vai ter resultado. É só isso. Não vai dar piripaque, não vai causar um mal na pessoa, não vai pifar a cabeça da pessoa. A pessoa que não tem resultado, não sabe fazer, é isso, não vai dar resultado. Então, para criar esse sistema, esse selo de qualidade que a gente criou no Instituto Quasa. Porque eu poderia muito bem seguir minha carreira. Eu tenho o objetivo de ser ator, eu quero ir para Hollywood. Eu quero ter essa carreira. Esse já foi mais um upgrade. Você saiu da Break, Mágica, TV, YouTube, passou pela televisão novamente agora e agora você quer Hollywood. Eu quero Hollywood. Assim, eu sei que eu tenho uns anos de preparo aqui, eu tenho uns anos de preparo também do propósito do Instituto Quasar, porém é um meta-objetivo. Mas, como eu estava falando, eu poderia muito bem seguir só a minha carreira. Seria muito mais simples, muito mais fácil. Mas como esse propósito foi colocado para mim, o Instituto Quasar, agora a gente dedica
Perdi a linha do que eu estava falando, desculpa. Mas em vez de eu Sou fazer eu da te carreira... hipnotizando daqui, Pyong, eu estou te hipnotizando. Mas é isso. E a gente continua fazendo trabalho com o Instituto Quasar e a gente vai seguir com isso nos próximos anos. A gente está espalhando isso e a gente criou esse selo de qualidade justamente para não ter essa bagunça no mercado do tipo, confio em fulano, não confio, faço isso ou aquilo. Então, como eu me senti responsável de divulgar a hipnose para as pessoas me pediam socorro e ajuda. Eu abri um e-mail, Camarote, de uma forma até irresponsável, porque eu achava que não era muita gente que ia mandar. No vídeo do Celso Portiolli que eu fiz hipnose, eu deixei um e-mail para as pessoas que precisavam de ajuda, mas que eu falei, vou indicar uns amigos meus que eu conheço. E aí começou a chegar milhares de e-mails todos os dias. Chegou milhares de e-mails. Eu falei, pô, eu divulguei e-mail, é responsabilidade minha indicar para essas pessoas. Chegava e-mail desde fobia de altura, de avião, fobia de dirigir, até depressão, tentativa de suicídio. Então era muito pesado. E quando eu vi a cagada que eu tinha feito de divulgar aquilo sem ter uma estrutura ou sem ter pessoas suficientes, os profissionais que eu conhecia não passava de 10. E eu não imaginava que chegaria a centenas, milhares de e-mails todos os dias. Chegou a acumular 30 mil e-mails. 30 mil. Uau. E me fez, de fato, assumir essa responsabilidade de criar esse selo de qualidade para poder levar essa solução para as pessoas foi um e-mail específico. Eu respondia de vez em quando eu estava respondendo chegava a 200, 300 e-mails. E aí, quando eu estava respondendo outro, chegava a mais 200. Mas um especificamente de uma mãe me tocou muito e me fez colocar data para a minha meta, para o meu propósito. Eu só estava pensando no projeto, eu estava só, será que eu faço? Não faço. E o e-mail dessa mãe pedindo ajuda. Falou assim, minha filha de 22 anos, ela tentou suicídio já 7 vezes, eu estou desesperada, preciso de ajuda. Só que como chegavam muitos e-mails, a gente demorou umas 2, 3 semanas para responder. E eu que respondi esse e-mail. Eu falei, eu preciso saber de onde você é para poder te indicar um terapeuta. Quando eu respondi esse e-mail, foi 3 semanas depois do e-mail dela. Eu estava voltando de uma palestra para São Paulo e eu estava no avião, no fundo do avião. O avião estava vazio, eu estava na janela. Eu lembro bem desse momento porque foi muito impactante para mim. Foi quando girou a chave. Ela respondeu o e-mail falando assim, obrigado pela resposta, mas é tarde demais. A menina tinha se suicidado e aquilo tocou profundamente o meu coração porque eu falei, caramba, de quantos e-mails, quantas vidas será que eu perdi sem ter um processo responsável e escalável de poder ajudar de fato as pessoas com terapeutas competentes, com indicação automática. E foi lá que eu coloquei a data e aquele dia eu estava chorando muito por causa desse acontecimento, por causa desse e-mail, e eu coloquei a data na minha agenda de que de 2019 não passaria, que eu ia começar meu propósito, que eu ia começar o Instituto Quasar em 2019. E, inclusive, esse acontecimento foi um pouco antes de vocês me chamarem para a lista da Forbes Under 30. Tanto que na matéria da Forbes, eu anunciei e falei... Você sabe, eu tenho que ser muito franco com você. Eu nunca fui hipnotizado, eu nunca vi presencialmente alguém ser hipnotizado. Eu acho que eu estou mais para o lado cético da coisa. Esse nome aqui está começando a ficar comum no bate-papo. Ontem ele foi mencionado pelo Ronaldo. O Musa foi um cara que, quando me falou a primeira vez de você, que inclusive a Ogilvy nos atende, a Forbes tem a Ogilvy como agência desde que a gente lançou no Brasil, e aqui e ali eles ajudam muito a gente com algumas decisões estratégicas. E na época que a gente estava fazendo a lista do Under 30, eu lembro de ter comentado com eles quem estava mais ou menos na lista, e ele falou, Camarote, esse cara aqui me hipnotizou na frente de uma plateia. Vocês estavam num evento da WPP lá na Bahia e você hipnotizou o Musa. É um cara que, se eu sou grande, o Musa é 2 do meu tamanho. Eu falei, mas te hipnotizou mesmo? Ele falou, me hipnotizou. Mas eu confesso a você que nesses casos todos que você está relatando, eu não conheço a eficácia. Eu ainda sou um cara muito by the book. Inclusive, eu não sei se você está assistindo as lives que a gente está fazendo nos canais da Forbes. Então, a Fabiana Scaranzi, que você conhece bem, é uma amiga sua, está fazendo lives. A Francine Mendes está fazendo lives.
E eu assisti outro dia uma live da Fabiana com um dos caras que é considerado um dos melhores psiquiatras do Brasil, chamado Dr. Arthur Guerra, e ele fala especificamente sobre saúde mental. E eu fiquei assim impressionado com tudo que estava sendo dito ali, e a primeira atitude que eu tive foi procurar o Dr. Arthur para parabenizar, agradecer a presença dele e dizer, em algum momento eu quero passar em consulta para entender como essa questão de saúde mental. Eu tenho certeza que deve haver laços da hipnose em alguns pontos que um dia eu quero ser hipnotizado por você, até para dar essa pulada de muro, eu quero sair do ceticismo e entender todo esse potencial que você está falando, mas eu acho incrível esses thresholds que você estabelece e vai rompendo, né? Break, mágica, TV, YouTube, TV novamente, montou um instituto, você se propôs e você montou esse instituto, e agora você está focado em Hollywood. Agora, fala, Pião. Não, agora é o business, né? Agora é o negócio de assumir esse papel de empresário para poder realmente escalar o negócio para levar essa solução de uma forma eficiente, rápida, barata para as pessoas. Os cursos são presenciais ou são remotos? Tem treinamentos presenciais e também tem um online. E justamente nessa quarentena a gente lançou uma turma especial para poder para as pessoas poderem manter o controle, assumir o controle, manter a saúde mental em casa nessa quarentena. A gente fez uma turma especial online agora e pretende continuar fazendo. Inclusive, uma segunda fase agora do Instituto é transformar em franquia. A gente quer transformar em franquia para poder escalar o mais rápido possível. Estava conversando com o Semenzato. E quem me conectou com o Semenzato... Também passou aqui numa conversa com a gente. Sabe o Pierre também de Souza? Ele é um mentor Conheço, sócio. Lógico. Então, o Pierre ele é sócio de um projeto que a gente está fazendo agora, justamente para CEOs, ativos líderes. A gente está conversando de montar um programa, uma imersão especial para poder ajudar os líderes nesse momento de quarentena, né? Porque essas pessoas que tomam decisões influenciam na vida de milhares de funcionários, famílias. E é importante que as pessoas que estão liderando as empresas e o Brasil, elas possam estar com a saúde mental em dia, com sanidade, com inteligência para poder tomar as decisões mais importantes no meio dessa situação que ninguém esperava. Falando em quarentena, Pyong, quanto tempo você passou isolado lá dentro da casa do BBB? Eu fiquei 2 meses. E como foi que você chegou no BBB? Você se inscreveu, você foi procurado? Essa edição comemorativa de 18 anos de BBB, mas a edição 20 metade das pessoas foram convidadas especiais e metade foram pessoas que se inscreveram. Então eu recebi um convite para ir. 9 pessoas receberam convites especiais para participar dessa vez e eu fui uma delas para participar. E obviamente você não pensou 2 vezes, né? Com essa veia artística que você teve. 10 vezes, porque teve uma situação muito específica que foi inédito no Big Brother. A minha esposa, ela estava grávida de 8 meses. Então foi uma decisão em conjunto com ela, onde a gente avaliou os prós e contras, nossos futuros, nossos objetivos, a força de cada um, as dificuldades, desafios que cada um ia acabar passando, né, topando esse projeto. E ela deu apoio, a gente acabou topando e acabei entrando. Você hipnotizou alguém lá dentro? Hipnotizei. Foi a madrugada mais falada no Twitter. Eu fiz hipnose ao vivo com 4 pessoas lá dentro. Isso estava passando... Toda e qualquer pessoa é hipnotizável? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? 100% das pessoas são, e não somente são hipnotizáveis, como elas já passam por isso todos os dias. A hipnose, na verdade, como a gente conhece, como a gente vê, é um preconceito que acabou sendo gerado por causa dos filmes, né? Como é apresentado na televisão. Mas a hipnose é uma ferramenta natural que acontece todos os dias na nossa vida. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, a gente está tão concentrado em uma coisa só que a gente já está hipnotizado. Porque as emoções, elas estão no subconsciente, né? E durante um filme a gente vê, são atores, é uma história de mentira, só que a gente se emociona, a gente chora, a gente ri, a gente fica com medo. Então a gente acessa as emoções. Então, nesses momentos de ultra concentração no dia a dia,
que acontece a hipnose? Acontece a hipnose, por exemplo, quando a gente vai num médico, por exemplo. Quando a pessoa tem uma autoridade, é uma forma de baixar a barreira que a gente tem na nossa mente e a mensagem ultrapassar. O que a hipnose é? A hipnose é a comunicação eficiente e direta com o subconsciente. Então, quando um médico vai falar pra gente, a gente acredita em tudo que o médico fala. Porque a gente não sabe nada de medicina e saúde, o médico sabe. Então, a gente desarma. E tudo que o médico fala vira verdade. Às vezes, é assim que acontece o efeito placebo. Então, a hipnose está presente no dia a dia de qualquer pessoa. Esses momentos que, por exemplo, a gente está com o celular na mão e a gente acaba procurando o celular. A gente está com a chave na mão, a gente sai procurando a chave. São momentos que a gente passa no dia a dia pela hipnose. Então, é uma coisa... Quando eu faço, quando é direcionado numa hipnoterapia ou num processo de hipnose, a gente só dá um objetivo e um direcionamento. Mas o hipnotista é um guia. Por exemplo, eu sou um guia que vou dando direções. A pessoa pode seguir ou não seguir. Se seguir, vai chegar no objetivo, no destino final. Se não seguir, não vai dar em nada. Então é basicamente isso. Vou fazer um último comentário em relação à hipnose. Papo de cinquentão quase, você ainda era muito pequeno. Tinha uma campanha publicitária de um chocolate, que eu não sei, eu acho que era fabricado pela Garoto, que chamava Batom, que era um tubinho de chocolate envolto em papel vermelho. E a campanha era, compre batom, compre batom. Só falava isso a campanha inteira. E aquilo, 30 e poucos anos depois, isso continua na minha cabeça. Compre batom. 2 meses confinado com um bando de gente que você não conhecia. O que você usou desses conhecimentos que você tem e que você pratica para se manter são lá dentro? E qual é a real pressão que existe ali dentro? Porque eu juro, eu achava aquele choro, aquela coisa de Noite do Paredão. Confesso que eu não assisti, mesmo tendo você lá, eu queria muito assistir, não consegui assistir. Eu achava as emoções muito exacerbadas ali. Eu perguntava, será que isso é encenação? Mas hoje, passando esse pequeno período dentro de casa, eu sei que começa a mexer muito com o bem-estar mental. Como é que você ficou lá dentro? O que você fez para se manter? Eu consegui... eu usava a auto-hipnose em diversos momentos, porque existe uma forma... Quando você aprende a lidar com a mente, quando você aprende a auto-hipnose, você consegue usar em vários momentos para vários fins. Então, em diversos momentos eu usei. Mas lá dentro, com a ultraexposição, com a pressão de ser uma competição, para se manter na casa mais uma semana, 1,5 milhão, e quanto mais você fica, mais visibilidade você tem. Então, é uma pressão muito grande. Esse confinamento com pessoas, além, como você disse, mas será que o choro é real todo? E a primeira coisa que eu falei que lá no dentro do Big Brother é, não vou chorar. Primeira semana eu já estava chorando. As emoções, elas dão picos e baixos, vai, sobe, desce o tempo inteiro muito rápido. Lá dentro, o efeito do confinamento, sem contato com... É que agora a gente tem um contato com o mundo externo, mas você não ter contato com notícias, com internet, com celular, com seus familiares, a percepção... Acontece uma distorção do tempo. Nas primeiras semanas, a gente achava que estava meses lá dentro. Uma semana parecia um mês. Mas de verdade, era insano a distorção do tempo. Então tudo isso faz com que a gente fique com as emoções flor da pele, briga, discussão, discute por causa de comida, discute por causa de cozinha suja. E aí tem competição na quinta-feira, no sábado tem competição de novo. Então o tempo inteiro sendo estimulados e ali é complicado. Nenhuma pessoa consegue segurar de fato 100%. Todos cometeram erros, todos cedem à pressão em algum momento, choram, gritam, brigam. Então é uma coisa muito louca. Para estar lá dentro tem que ter muito controle e inteligência emocional e conseguir manter assim 97% do tempo graças a essa experiência em relação à convivência, comportamento humano e auto-hipnose. O que você acha que você aprendeu com esse convívio forçado lá dentro que pode ajudar não só você mesmo, mas as pessoas que estão passando por esse confinamento? Obviamente, eu sempre não canso de repetir que em graus muito diferentes. Eu fico até um pouco incomodado quando eu vejo pessoas se queixando do confinamento como se fosse o fim do mundo, dentro de uma situação de bem-estar que a gente vive e que a grande maioria das pessoas que estão no nosso entorno no Brasil, infelizmente, não conseguem gozar desse bem-estar. O que você acha que pode servir de lição e de exemplo para essas pessoas que estão passando por
um momento desafiador como esse? Então, lá dentro, na verdade, como eu disse, como é esse ambiente muito hostil, como é um ambiente muito anormal da realidade, onde nunca vai acontecer com nenhum ser humano, a não ser que entre no Big Brother, passaram 300 pessoas pelo Big Brother, 330. E só essas pessoas sabem o que é estar lá dentro. Agora, nessa situação, como você disse, aqui fora da quarentena, tem dicas de muitos especialistas, mas é o que eu tenho recomendado para lidar com ansiedade, com síndrome do pânico, depressão social. Inclusive, eu fiz umas lives, né, para ajudar as pessoas de forma gratuita. Chegou a bater 117 mil pessoas fazendo uma hipnose ao vivo. Eu fiz hipnose Uau. ao vivo com pessoas. E semana retrasada. Só que agora todo mundo tem acesso à internet, à informação. Praticar exercício físico, manter uma alimentação saudável, fazer meditação, auto-hipnose que eu deixei lá no meu canal do YouTube, ajuda muito. E manter uma rotina te dá uma sensação de controle. Então, construir uma rotina, mesmo nessa quarentena, é muito importante. Então, assim, tem diversas coisas, dicas, auto-hipnoses para fazer meditação, criar um hábito novo de leitura, poder separar momentos de entretenimento, de trabalho, de evolução, porque o mundo não parou, né? Tem muita gente trabalhando de home office, tem Eu como não você... paro de trabalhar. É, Eu trabalho desde as 8h30 da manhã, estou trabalhando. mas essa questão da rotina mantém essa sensação de controle, como se a gente estivesse fazendo as coisas importantes no dia a dia. Separar esses horários é muito importante. Mas uma dica é manter a saúde mental antes do restante, porque quando você controla a mente, por isso que a gente fala, né, o movimento do nosso instituto é assuma o controle. Quando você assume o controle da sua mente, você assume o controle dos seus pensamentos. Assumindo o controle dos pensamentos, você assume o controle das suas ações. Então, a pessoa que não tem controle sobre a própria mente e não cuida dela, ela pensa, ela é consequência e vítima de pensamentos negativos, de coisas ruins, a estímulos ruins o tempo inteiro, notícias ruins. Então, ela só absorve coisas ruins e ela vai pirando e pifando. E aí, quando ela não controla nem os pensamentos, ela vai tomar atitudes e vai ter briga, discussão com quem está convivendo ou quem não está, quem está sozinho. Então, é muito importante a questão de meditação, organizar o dia a dia, fazer, se possível, também fazer auto-hipnose, adquirir conhecimento, evoluir. Porque quando voltar a quarentena, vai voltar com passos lentos, mas você aproveitar esse tempo que a gente tem em casa para se desenvolver. Eu tenho falado isso muito para os meus seguidores, para poder adquirir um talento novo, adquirir um conhecimento novo, para você estar à frente e poder se desenvolver e também entender para onde o mundo está indo. Muita coisa vai mudar depois dessa pandemia, depois disso. Então, eu tenho estudado os movimentos, como o pessoal tem consumido a internet, como aumentou, como é que afetou as vendas online e tudo isso. Eu tenho visto pesquisas, notícias, tenho recebido relatórios. Eu acho muito importante as pessoas se prepararem para o pós-quarentena, né? Não achar que o mundo vai voltar da mesma forma. Legal. Pyong, a gente está terminando a nossa conversa. Eu queria agradecer pela sua presença. Eu fiquei muito feliz de ver que você se tornou pai e o enorme carinho que você tem pelo Jake. Espero que você esteja aproveitando esse momento único que é a paternidade e que vocês sejam muito felizes, você, sua esposa, o Jake. Sucesso nas suas metas. Espero ver você em Hollywood em breve. Quero representar o Brasil em tudo que eu for fazer. Quero ser bilionário, quero levar a empresa para fora, eu quero ser ator, eu quero representar e levar todo o potencial que o Brasil tem. Tem um potencial a ser desenvolvido. Eu acredito que o Brasil chegue a ser, sim, um país de primeiro mundo, ou talvez o topo. Esse é minha vontade. Você já foi capa da Forbes, né? Deixa eu pegar aqui o aplicativo. Para quem ainda não leu a edição do Under 30 do ano passado, caiu meu iPad. Vamos lá. Tem o aplicativo da Forbes que vocês podem baixar. E a gente tem todas as edições aqui desde a número 1. E aqui a gente vai para a capa. Putz, eu carrego na minha mochila, não está aqui no escritório de casa. Aqui apareceu o Flávio Augusto, aqui. Lindo. Under 30 de 2019, com outras pessoas incríveis. E está ali o Pyong representando
as pessoas ligadas às redes sociais. Muito prazer conversar com você. Parabéns pelo Jake. Sucesso na sua empreitada. E espero que a gente se veja em breve. Você está me devendo uma hipnose. Eu quero ver como é que funciona isso. E passando a quarentena, vamos marcar um bate-papo. Vamos. Obrigado, Pyong. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por participarem com a gente dessa conversa. Eu espero que vocês tenham uma excelente noite. Fiquem todos bem, com saúde. E a gente se vê amanhã. A gente tem uma conversa com Guilherme Benchimol, da XP, falando de investimentos. Espero amanhã aqui novamente, Pyong, 7h30. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigado pelo convite, camarote. Obrigado, cara. Um abraço. Tchau, tchau.